Estamos começando mais um Chorescast e hoje eu quero agradecer por sua visualização, pelo seu tempo precioso, por estar aqui conosco. Tenho certeza que esse momento de comunhão, essa resenha vai te abençoar. Você vai tirar grandes ensinamentos, vai poder ouvir mais testemunhos e aprender um pouco mais do reino de Deus e do surf. Porque hoje o nosso convidado é o Biel Garcia, que está aqui, aí, nosso primeiro surfista como atleta. Que privilégio. Estou muito honrado de estar aqui, Biel. Eu nunca falei isso, mas o Biel sempre foi uma referência. Você era um dos caras que eram referência. Aí eu fico constrangido. Pô, já começa me constrangendo, cara. Desde moleque, sempre foi uma referência surfando, estilo. Era avançado já para a época, né? Porque já dava os aéreos, já tinha as manobras inovadoras para a época. E pouca gente fazia, né? Era muito surf de linha. Então, tô honrado de tu estar aqui. E tô honrado não só de tu estar aqui, como também vai falar um pouco do teu testemunho, do que você tem experimentado. Então, eu tenho certeza que o Senhor está te honrando e está nos honrando. Amém? Privilégio estar aqui com vocês. Quero começar, cara, falando já dessa situação do surf. Como que você começou a surfar? Como surgiu isso? Quem te convidou? Quem te motivou? Como é que foi aí pra tu? O meu pai, ele sempre foi muito ligado a esportes e ele sempre surfou, sempre. E o sonho dele era ser surfista profissional. E foi através dele que eu comecei toda a minha trajetória no esporte. Ele, com 4 anos eu já andava de skate, aí com 6 eu já jogava bola, e aí por volta de 8, 9 anos ele me botou para surfar. E aí quando eu peguei a primeira onda, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, com 8 anos de idade, 9. Porque foi uma sensação assim absurda. Eu deitado na prancha, vendo a água passando aquela velocidade. Caramba, é muito melhor que skate e futebol. Então, o meu pai foi o grande responsável pela introdução do surf na minha vida. E meu maior incentivador. E teu irmão também não era agarrado, né? Então, acho que lá em casa, Deus falou assim, ó... Esporte pro Biel, QI pro Thiago. Tiagão, um abraço, tá? O meu irmão é o Thiagão lado intelectual parceiro da família e eu acho que eu peguei tudo do esporte. Mas ele sabe. Sim, mas... pô. Ficava disputando onda lá com a gente, eu lembro. Não, mas realmente, cara, o surf, assim... Quando a pessoa fala, consigo surfar, eu falo, cara, qualquer um consegue surfar. Competir é outra história. Outra história. Agora, surfar, meu irmão, se eu surfo, qualquer um surfa. Ficar em pé, qualquer um vai ficar. Exatamente. Qualquer um. E eu não tenho coordenação motora. Então, foram me ensinar violão. Me ensinar violão uma vez. Os 2 professores que eu tive desistiram. Um foi o Paulo Mozo, cara. Paulo Mozo é tranquilo, paciente. Ele falava, cara, tu vai fazer assim, aí o dedo já saía daqui, o outro dali. Aí ele falou, cara, deixa pra lá. Vai surfar, cara. Vai surfar. Então, se eu consigo surfar, qualquer um consegue. É o equilíbrio natural, né? Assim, as pessoas ficam em pé e andam. Isso já é... Sim. Já é um ponto positivo. Você que quer aprender a surfar, cara, ficar em pé é muito fácil. No primeiro dia você provavelmente vai conseguir. Sim. Agora, vale ressaltar também, aí eu que vou falar, se for gerar polêmica, o problema é meu. Vale ressaltar que o cara também tem que procurar, por mais difícil que seja, um professor sério. Não. Que hoje tá um furdunço de escolinha. Bando de curioso. Aí, no Instagram, pior ainda, tem um monte de cara que dá curso de surf que nunca ganhou nada, nunca surfou em lugar nenhum. Tu vê os caras surfando, só tem... analisando a manobra dos outros. Dele não tem nenhuma. Aí esse cara quer ensinar o outro a surfar. E, meu irmão. Então, assim... É tipo o cara que é personal e o cara é gordinho. Difícil, cara. é difícil. Não dá. É difícil. O cara que quer ensinar sobre finanças e o cara tá endividado duro. Cara, é complicado. Então, assim... É polêmico. O cara que achar uma escolinha que vê que o professor tem intenção mesmo de ensinar, é diferente, que aí ele vai pegar fácil. Agora, eu acho que quer o dinheiro, ele pode até traumatizar a pessoa. Eu acho que não é nem a intenção do cara de querer ensinar, mas foi o que você falou. O que esse cara já produziu, qual é a história dele no esporte? Porque as pessoas querem muitas vezes o custo-benefício.
Então eles pagam É. uma merreca para aprender algo, vão aprender errado e muitas vezes colocando a própria vida em risco e nem sabem. Porque assim, é fácil, mas tem um risco ali que... Galera, não, cai na água, mas, pô, tu pode a prancha bater na tua cabeça, Pô, alguma coisa estourar assim. um strap, ficar preso na corrente, um monte de coisa, cara. O G, uma vez ele tava com a escolinha dele ali no canto, aí tava a menina com um long e eles gritando, não, solta a prancha. E eu também, que eu tava embaixo dela, tava entrando na água. Orando em línguas. Não solta a prancha, eu gritando junto. Pô, ela não soltou, cara, veio na minha cabeça, meu irmão, com aquele inchado na cabeça. Então, E olha assim, que você era profissional, mas safo. tem coisa que não dá pra fugir, né? Então, Exatamente. e agora, aproveitando, aí era o teu pai que te levava, te treinava, como é que foi esse comecinho ali de tu aprimorar, né? Deixar de ser apenas um lazer e se tornar até uma competição? Quem te motivou? Como é que foi isso? Então, o meu pai, como eu falei, ele sempre foi o meu maior incentivador. E quando ele me colocou para surfar, ele viu que eu levava jeito pro esporte. E nessa época a gente morava na Ilha do Governador. Chão. Pra surfar era chão. Então o que ele fez? Ele vendeu tudo lá e a gente comprou uma casa no Recreio, um terreno lá no Recreio e construiu a casa, tudo isso para que pudesse ficar mais perto da praia, pudesse evoluir. Claro que para ele também foi show, que ele não precisava dirigir tanto para ele surfar. Ele andando, então, né? Uniu o útil ao agradável. Botou na tua conta, mas Botou na verdade ele que queria aproveitar. Exatamente. Então, desde do começo, ele foi realmente meu maior incentivador, treinando, investindo, levando para campeonatos. Assim, ele e minha mãe, que minha mãe também foi guerreira pra caramba nesse começo. Porque na nossa época tinha campeonato todo final de semana, cara. Era Saquarema, era Niterói, era não sei Grumari, onde. A gente viajava. Recreio. Então, e no começo, eu não tinha patrocínio, assim, logo no início. Então, meu pai foi o maior responsável ali de investimento, de apoio, de tudo. Tanto é que a gente mudou a nossa vida, a gente saiu de um bairro para outro justamente para que eu pudesse me dedicar ao esporte e chegar onde eu cheguei. E você novo, né? Eu era novinho. Eu acho isso muito maneiro, o pai 9, 10 incentivar anos. nesse nível. Não, assim, é muito complicado porque hoje eu tô lidando com muito atleta da base do Flamengo por eles estarem lá na igreja. Sim. E aí você vê o pai que é incentivador e você vê o pai que gera um peso na criança. Que vê o filho como um investimento pro futuro do pai, né? Nem pro moleque. Quer Pô, que o moleque cresça pra bancar ele. E o bigode, né? A gente chama de bigode. E o bigode veio muito mais como incentivador do que como uma cobrança. Total. Assim, muitas vezes nos campeonatos vinha a cobrança, mas uma cobrança natural de pai, de mãe. Aí, cara, eu era terrível em competição. Porque tinha competição que eu era um fenômeno e tinha outra que eu perdia pro maluco sem pé e sem braço. Aí meu pai ficava maluco. Eu não acredito que você perdeu. E eu saía da água como se nada tivesse acontecido. Ele falou, nem indignado você vai ficar. Não, pai, tá tranquilo. Pô, tu sempre foi tranquilo também. Então, às vezes vinha essa cobrança, mas super natural também. O que eu vejo também é que, tipo assim, a gente pegou uma geração que a única possibilidade de você viver do surf seria ou dando aula ou competindo. Hoje em dia tem um mar, né? O cara pode ser influencer, pode ser free surf, o cara pode competir, pode ser big rider, não sei o quê, enfim. Mas naquela época eram as duas opções e acabou. Era só isso. E sem falar que pra gente conseguir estar exposto na mídia era uma luta, era uma guerra. Às vezes, assim, saía uma foto na revista. Cara, minha foto saiu na revista. Aí o patrocinador comemorava pra caramba. Foto incentivo, aí tu ganhava um dinheirinho porque tua foto saiu. Era um absurdo. Hoje em dia, você faz um post aí no Instagram, você pode ser um cara bem mediano. Mas influente, esquece, já estourou. Exatamente. Então a gente vem de uma geração que realmente a gente teve que comer o sal. Essa molecada não sabe o que é sair numa revista. Não sabe. A dificuldade que era.
A minha primeira capa, eu quase fiz uma festa, cara. Pô, fiz a capa da revista. Falei, caraca, fiz a capa. Pô, nunca Ligava fiz uma pra todo capa, mundo. meu irmão. Se eu fizesse uma capa, que minha casa ia pegar fogo, tantos fogos que eu ia Pô, soltar. e aí tinha esse negócio de foto incentiva. Aí você, na capa, você ganhava tanto, página dupla ganhava tanto. Então era sempre ali buscando aparecer na revista. Hoje em dia tá muito mais fácil, muito mais tranquilo. Pô, eu lembro quando eu saiu a minha primeira página dupla. Caraca, meu irmão. E nem foi... E o pior é que nem foi a página inteira, porque cortou um pedacinho pra botar umas informações ali do fotógrafo. Mas, pô, eu falei, tá valendo, é dupla. Pô, não tinha nem Instagram pra postar minha página tinha, dupla, não minha tinha. capa. Não tinha. Na época acho que era Fotolog, cara. É. Pô, meu Pô, Deus, eu pude tô ver muito muito velho. depois É? pra ter noção. Cara, não, a nossa época mesmo a gente não tinha nem celular, essas paradas, Não, cara. não. A gente... A gente passava Eu de lembro do bike na primeiro porta celular. dos outros. Braz, bora. E tinha que dar sorte da pessoa estar, porque senão tu foi à toa. Ou então Aí- ligava pro fixo, acordava a mãe, É. aí ficava boladona. Pai, ele tá ligando essa hora. Não, eu lembro, tinha um figuraça, cara, eu nunca mais ouvi dele, o John Marks, competia, tinha patrocínio da Mormai na época, se eu não me engano ele era do Rio Grande do Norte. E aí, pô, viajando que a gente vai chegar nisso, né? Ficava sempre aquela de, pô, fica na casa de um, do outro, pra gente Aham. economizar, porque foi como tu falou, campeonato direto, tudo que é lugar do Aham. Brasil e no mundo. Aí, cara, eu tava um dia almoçando, do nada, ô, Brian! Pô, que voz é essa, cara? Diferente, né, da galera que ia lá em casa direto, não era o Amaral, não era nenhum dos moleques. Ô, Braz, eu falei, cara, eu conheço essa voz, mas eu não tô sabendo quem é. Quando eu abri, ele de Era mochila, com um sarcófago, falou, vim ficar na tua casa. Maneiro. Maneiro. Aí eu falei, que isso, cara? Ele vim ficar uns dias aí. Show, Eu falei, se eu pô. tivesse viajando, ele, ainda bem que não tá. Cara, era assim mesmo. Era assim, irmão, sem avisar. Porque como Vai é que ia avisar? como, né? Como que ia falar? E... Não, e geralmente quando a gente fazia essas paradas ia com dinheiro contado. É, não tinha. é. Não era plano A, tinha que dar o plano A. Não tem essa. Pô, Imagina esse moleque, cara. Chega lá, Braz, vai fazer o quê? meu irmão, e ele ia ficar onde? Não, Então. não conhece mais ninguém no Rio. É loucura, irmão. É É uma Deus loucura, agindo, cara. é uma loucura que a galera fazia, a gente fazia também, que não dá pra Muita, explicar. Pô, campeonato, irmão, cara, eu fazia festa quando sobrava quentinha lá do palanque pra comer dos caras. Cara, E- é feio falar isso, mas eu ia com uma verba, né? Todo campeonato, assim, brasileiro amador, vamos pro Ceará. Aí o patrocinador disponibilizava uma verba, então pegava o dinheiro que eu tinha, cara, eu comia, sei lá, banana todo dia só pra poder sobrar um dinheiro pra eu levar pra casa. É, porque o campeonato amador tu não fazia dinheiro. Não. E aí tu às vezes dependia de vender uma peça, uma prancha, alguma coisa que tu Exatamente, a ganhava, gente tu não ia ganhava vender roupa. na hora. É. Roupa que a gente nem podia usar. Exatamente. Aí, pô, irmão, hoje o moleque vai lá, posta um negócio no açaí, pronto, ganha um açaí. Pô, então o cara ficava fazendo dancinha de bermuda e sem camisa. Eu lembro, eu pegava a quentinha, não tinha nem talher, irmão. Dobrava a tampa da quentinha assim, fazia igual talher, a carne na mão. Era o perrengue que a gente fazia ali pra viver um sonho, né? É, hoje em dia seria tortura psicológica isso. É verdade. Irmão. E deixa eu te perguntar, Abel, quem que foi teu principal motivador? Foi teu pai mesmo Meu que te pai. incentivou pra competição também? Como é que foi? Então, o meu pai, ele sempre me apoiou muito e me deu total apoio. E como ele viu que eu ia me destacando nos treinos, ele sempre falava, pô, ele começou assim, ó, vai ter um campeonatinho aqui, vamos ver qual vai ser? Aí ele me levou. Aí, se eu não me engano, foi uma SBT, eu fiquei em quinto. Aí Pô, bom pra caramba, primeiro campeonato. mas então, na nossa época, assim, não foi bom, mas não foi, porque tinham poucas pessoas. Não era eram tão... 6, tô brincando. tinham 6, eu fiquei em quinto. Mas aí ele falou, ó, então, vai ter outra. Aí ele foi me colocando, e aí eu fui consegui evoluir, fui tendo resultados melhores, até que eu consegui um patrocínio, que na época era muito bom, era da Headley.
Pô, a Aquele Headley bonequinho era top. estourada. Headley, Ciclone era estourado na Company, época. Ciclone e Headley. Aquelas bermudas de Esquece. veludo lá, meu amigo. Meu irmão Kenner, Nauru. Só que acima dos 30 pra saber o que é isso. Pô, se você é novo, joga aí no Google que tu vai ver. É, tem sorte de ter o Google hoje pra saber. Na nossa época era páginas amarelas. E então, assim, foi acontecendo naturalmente. Ele me inscreveu em um, aí depois me colocou em outro, sem forçar nada. E era ele que te treinava também? Ou tinha... Era ele. Sempre foi ele? Sempre foi ele. Eu achei que tu chegou a fazer um trabalho com o Christian. Não. Não, então, depois que eu já tinha me desenvolvido, já estava no processo, aí eu treinei algumas vezes com algumas outras pessoas, mas nada assim muito sério, oficial. Era sempre só pra ver algo mesmo. mais informal. Tava rolando o treino lá e pô, vamos fazer. Mas o meu pai que me ensinou tudo no surf, meu maior incentivador e apoiador. E aí tu chegou a competir aqui, brasileiros, regionais e tal, e aí depois tu foi pra fora, não foi? Então, eu comecei competindo os regionais aqui, a SBT, Recreio Surf Club, e com 14 anos comecei 14 anos, brasileiro amador, e fui até os 16. E já tinha iniciante nessa época? Já tinha iniciante. E quando eu fui pra fora, eu tinha ido visitar um amigo que morava lá. Eu tava com 15 anos. Eu fui visitá-lo e chegou lá, tiveram 2 campeonatos. E aí eu ganhei esses 2 campeonatos. Aí o cara falou, meu irmão, vem pra cá, vem aqui pra minha casa. Você mora aqui até você conseguir se estabilizar e mete bronca. Aí eu, pô, beleza, pô, quem não quer morar na Califórnia, né? Pô. Sonho de qualquer criança, pô, com 15 anos, 15, 16 anos, já tá com 16. E aí, cheguei no Brasil, falei, pai, ele me ofereceu isso, isso e isso, o que você acha? Vou, não vou? Aí ele falou, cara, é melhor você ir e não dar certo do que você ficar aqui e nunca saber se ia dar ou não. Excelente. E aí eu arrisquei, fui. Aí chegando lá, aí já começam os perrengues. Porque esse cara era brasileiro. E... Não tinha documentação? Tinha. Então, ele tinha, mas o resto da família não. Então, quando eles vieram visitar a família no Brasil, eles foram tentar voltar, eles não conseguiram. Nem o cara? Nem o cara. Ficou todo mundo agarrado. Então eu fiquei lá sozinho, só eu, com 16 anos. E meu inglês era muito tosco. Aí eu só tinha amigo americano, então no primeiro momento foi punk. Foi tenso, mas eu também vejo como um privilégio, porque foram essas circunstâncias que me fizeram aprender o inglês muito mais rápido, a fazer as conexões muito mais rápidas. Então, até nesse deserto, teve coisa boa. Eu pude aproveitar coisas boas até nesse cenário difícil. E assim, com 16 anos, eu tive que aprender a me virar. Pô, tava todo mundo aqui. E, meu irmão, uma coisa é tu... Pô, foi pra Santa Catarina e tem que se virar. Tu pega um busão. Ainda mais hoje. Tipo assim, hoje tu se vira, meu irmão. Tu entra lá, bota no Facebook, no que for. Tu se vira. Agora, na época, não tinha internet, assim, acesso pra tu se virar. Era outra parada de outro país. Outro idioma, outra cultura. Era e tenso. como é que tu fez? Então, aí eu fui obrigado a aprender. O único cara brasileiro que tinha não tava mais lá. E aí eu só tinha amigo gringo. E aí, como ele não... Assim, ninguém sabia o dia que ele ia voltar. Ele podia voltar no dia seguinte ou demorar 10 anos. Então ele ia mandando a parte do aluguel dele, ele ia pagando o aluguel da casa e eu ficava lá cuidando. Então eu fui conhecendo as pessoas e eu surfava todo dia ali em Huntington Beach, no pier. E era o local de treino da escola. Ondinha. A valinha maneirinha, cara. Que ondinha sensacional. Era o local de treino da principal escola lá dos Estados Unidos. Era Huntington Beach High School. E aí eu surfava lá todo dia. Aí o técnico, um dia da escola, me viu lá e me chamou. Ele, cara, você não tem interesse em entrar pro time da escola e tal?
Falei, tem interesse, eu só não tenho nada. O que eu faço? Aí, não, vou te arrumar um legal guardian, que eles falam, vou te arrumar isso, não sei o que, tá. Aí eles arrumaram a documentação toda, pum, entrei pra escola. Aí comecei a estudar. Cara, foi tudo acontecendo assim. Mão de Deus total. Mão de Deus total. Aí ele foi, arrumou tudo. Aí comecei a estudar, não só inglês, mas tudo. Comecei a fazer high school lá, que é o ensino médio. E entrei pro time da escola. Entrei como capitão do time da escola, que na época era a escola mais braba que tinha. Aí no time da escola era eu, o Brett Simpson, que era top do CT. Ganhou 2 vezes, não foi? A etapa do US Beach, Open. né? Então, assim, o nosso time ele era muito forte. E foi aí também que eu comecei a ir, pro buraco. Porque eu era muito imaturo, tava sozinho, minhas referências totalmente erradas, tava deslumbrado, era tipo eu andava pela escola, era tipo um popstar. Popstar. Ainda era ainda estrangeiro, brasileiro, exatamente. Não só estrangeiro, mas brasileiro, que tem um plus lá. Era diferente de tudo e de todo mundo. Então foi muito fácil para eu cair, muito fácil. E aí eu comecei, pá. Aí colei com as pessoas erradas, aí festa, mulher e não sei o quê. Então começou tudo que tava subindo, começou a ir ladeira abaixo. E tu fechou patrocínio também nessa época? Fechei, não, lá tava... Aí, nessa época da escola, eu já tava gigante, porque a escola tinha uma exposição absurda, a gente ganhava todos os títulos nacionais, que na época eram o NSSA, então eu já tava estabilizado, tinha carro, tinha dinheiro, tinha casa, morava sozinho, porque o cara ainda tava aqui no Brasil. E aí já era, aí foi ladeira abaixo. Pessoas erradas, referências erradas, e tudo começou a desandar. Até que, quando a gente faz 18 anos, a gente precisa voltar para o Brasil para renovar o passaporte. Mas você não renova sem ter o certificado de reservista. E aí entra como um testemunho da minha vida, porque quando eu voltei, o que levaria 2 semanas para eu conseguir resolver, demorou 2 anos. Demorou 2 anos. Então, tudo que eu tinha lá, eu perdi, cara. Tudo. Eu perdi escola, perdi patrocínio, perdi tudo. E por muito tempo eu fiquei frustrado, porque eu falei, era meu sonho. Eu tava na América, tava com tudo, eu tinha tudo. E rei na América. Eu tinha tudo pra chegar no circuito, tinha apoio, tinha estrutura. Tava ali no centro, porque de Los Angeles eu vou para qualquer lugar do mundo muito mais barato e muito mais rápido. Mas aí voltei pro Brasil e fiquei preso nessa. Não conseguia resolver minha situação do exército, não conseguia meu certificado de reservista, não conseguia renovar meu passaporte. E aí passaram esses 2 anos, aí eu resolvi, mas aí já era, já tinha perdido tudo lá. Já tava aqui frustrado. Falei, cara, meu sonho, o que eu vou fazer agora? Vou pra onde? Faço o quê? Aí a rejeição já começa a gritar dentro da gente. O que eu vou falar pros meus amigos? E agora? O que eu vou falar? O que vão pensar de mim? E agora? E aquilo mexeu comigo por um bom tempo. Até que, depois de muitos anos, e graças a Deus, do processo com Deus, eu consigo enxergar que se ele não tivesse me tirado de lá naquele tempo, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje sentado falando com vocês. Porque poderia estar afundado nas drogas ou na bebida. Poderia acontecer igual ou com o preso. Irons, né? Poderia ter acontecido que nem o Andy Irons. Mas aí você vê o cuidado de Deus em, tirar a gente da situação. Porque eu tava vivendo um engano. Eu achava que eu tava abalando. Eu achava que tava arrasando. Porque eu tinha a mulher que eu queria, eu tinha dinheiro, eu tinha estrutura, eu tinha tudo. Só que na verdade eu tava indo cada vez mais pro fundo do poço e não vivia esse engano. Até que teve uma hora que Deus falou, cara, você é burro e cego. Calma aí, deixa eu te tirar daqui, vou te colocar aqui mesmo que você não entenda. Uma hora você vai entender. E aí, graças a Deus, eu consegui entender que isso aí foi um livramento mesmo. Porque se eu tivesse ficado lá...
E aí, quando tu voltou, tu continuou competindo aqui ou não? Tu Não, continuou então, com patrocínio? quando Como eu é que voltei foi? pra cá, como eu já tinha conhecido já tinha todo o networking lá de fora, eu conheci o pessoal da Hurley. E a Hurley estava chegando no Brasil. E aí eu consegui fazer o link, falei com o pessoal de lá, que falou com o pessoal daqui, entrei pra Hurley aqui no Brasil. E o mais legal é que na época a Hurley tinha um slogan que era I Believe in You. Então eles deixavam o atleta livre, tipo, faça o que você quiser, do jeito que você quiser, que você vai fazer bem feito. Porque como você falou, na nossa época era ou você competia ou você dava aula. Não existia o free surfer. E aí existiu o free surf. O cara falou, cara, I believe in you, faz o que você quiser que você vai fazer bem feito. E aí entrei como free surfer da marca. Aí depois eu virei team manager e fiquei na marca durante 11 anos, cara. Pô, Foram 11 anos na marca. eu lembro que o Chumbinho entrou também através da indicação sua, não foi? Na época. Quando eu virei team manager, eu tinha essa... Como é que eu posso dizer? Esse poder de poder colocar ali, de indicar. E o Chumbinho foi um dos caras que eu já tinha visto. Falei, cara, esse moleque é diferenciado. O Thiago Barcelos também, né? O Thiago entrou, o Dieguinho também tinha entrado. Sim. Que tava na época de surf de onda grande. Pô, ele tava se destacando muito Tava na época. bizarro. Aquela bomba que ele pegou lá em Tavarua. Então, foi uma época legal. Mas ainda assim, dentro de mim, eu tinha essa frustração. Porque o sonho de qualquer surfista da nossa época, e creio de hoje, era entrar no Tour. Eu vou entrar no Tour, que eu quero ser o melhor do mundo. Pô, e você ter o sonho e ter condição é diferente do cara que, meu irmão... Exatamente, cara. Eu não vou falar não, até pra não diminuir o cara, mas, pô, eu vi muito cara... Tu também viu muito cara competindo, que surfava até bem, mas não tinha condição de chegar na elite. Mesmo que tivesse patrocínio e tudo isso, o cara... Se entrasse, ia acontecer, igual alguns que nenhuma bateria passou. É verdade. Não que fosse algo fácil, né? Mas, pô, uma bateria no circuito todo... a gente vê gente que, pô, teve bateria que não pegou nem onda, porque o mar tava grande. Agora, tu tinha condição de patrocínio, de surf, de tudo isso. Eu tinha tudo na minha mão. E, assim, hoje eu entendo o porquê disso tudo. Mas na época foi difícil de processar, até porque eu era muito imaturo ainda. E aí, você teve, através também de ser team manager, você ficou responsável por uma galera que vinha competir o WT no Brasil. Ah, sim. Toda a equipe da Hurley, quando vinha pro Brasil, eu ficava cuidando dos caras. E na época, era tipo Dream Team. Porque a Hurley era da Nike. Pô, que tinha só tinha os malucos mais galácticos o Julian do Wilson, esporte. Meu irmão, era uma das minhas referências de surf. Pô. Era Julian Wilson, Adrian Buchan, Michel Bourez, todo mundo surfava muito. Era uma galera assim de fora outro de mundo, série. de outro mundo. A galera, os melhores dos melhores. E aí era um privilégio muito grande também, porque além de estar ali cuidando dos caras, vendo sobre logística, porque ninguém fala português, então eu ficava meio que de babá dos caras. Só que, pô... Não é fácil, irmão. Eu tinha o privilégio de surfar com os caras, de aprender com os caras, então... E aí a gente também teve um outro projeto lá, que foi o Hurley Surf Club, que a gente treinava os caras, então... Na primeira vez, eu me peguei assim na TV, ensinando pro cara, assim, mostrando o que ele tinha que fazer. Eu falei, caraca, eu tô mostrando pro cara o que ele tem que fazer. Aí eu fiquei meio bugado, assim, mas depois eu entendi ali o lugar que eu tava. E, assim, foi muito legal. Foi um tempo muito legal, onde eu aprendi muito sobre o esporte. Muito, muito, muito. E coisas boas, coisas ruins, mas que com certeza serviram para que eu chegasse onde eu estou hoje. Não, e como tu tava com os caras, tu acabou ali convivendo também com lendas, né? Kelly, o Andy. Tu chegou a pegar a época do Andy, né? Andy, Joe Parkinson, Taj. Era, pô, uma galera muito boa. Os caras que marcaram a nossa geração. Marcaram. Pô, a minha, então... Porque, assim, eu sou, se eu não me engano, uma geração antes da sua, né? É.
Então, cara, esses malucos eram referências. Porque, assim, a gente antes, na nossa época, a gente antes de surfar, a gente botava fita de vídeo. Aí, pá, vou assistir a parte Ninguém de não sabe sei o que é isso. Ninguém sabe. E tu tinha que deixar na parte. Na parte. Dava o pause no dia anterior, aí desligava. Aí no dia seguinte, cedinho, você ligava, aí ficava assistindo lá, Joe Parkinson. Aí, caraca, hoje eu vou surfar que nem ele. Aí a música, então... Aí, assim, a gente vê o cara que a gente se inspirava da TV. Agora ele tá aqui frente a frente, você falando com ele. Era muito legal. Porque, assim... Hoje, com a rede social, parece que tu tá muito mais perto do cara. Porque tu acompanha o que ele posta ali de dia a dia. Na nossa época, por ser só a fita do videocassete, a distância era muito maior, que a gente só tinha aquilo de conteúdo, de informação do cara. Então, tu vê o cara, tu fala, meu irmão, o cara existe mesmo, o cara tá aqui. E era bizarro, porque assim, vai ter campeonato... MJ. Vai ter campeonato, sei lá, na Indonésia. Tu só ia saber na revista do mês seguinte. Não tinha transmissão, não tinha nada. Era uma incógnita. Quem ganhou? Como é que tava o mar? Como é que isso? Aí você via no mês seguinte as fotos, quem ganhou. Era totalmente diferente. Aí quando você via o maluco assim, frente a frente, pô, era muito maneiro. Chegou a tá na época do Rob Machado ou não? Ele Tava. já tinha parado? Não, tava. Ainda tava? Tava. Eu tenho até um violão que numa dessas viagens que eles fizeram pra Saquarema, ele era da Hurley também, ele me deu um violão que eu uso até hoje, violão, cara, absurdo. Botar esse violão num quadro. Nada, eu toco ele na cela, quando, pô, ou então em alguma coisa da Mas igreja. eu não toco. Paulo Mozo que o diga. Eu não toco, ele vai ficar lá pendurado. Se alguém fosse pegar e falar, não, porque esse daí foi o Rob Machado que me deu. Cara, violão iradíssimo, muito maneiro. Pô, e assim, tem uns caras que tem umas vibes diferentes, né? Eu imagino que a dele deve ser uma vibe completamente diferente. Tem, o cara é muito tranquilão, muito na dele. E é uma coisa que, assim, vendo os caras de hoje em dia, é um contraste muito grande. Porque hoje em dia tá tudo voltado pra... As pessoas mostram quem elas querem ser, mas elas não são aquilo que você vê na internet, não são aquilo que você vê na TV. Então, vivendo isso de perto, você consegue enxergar como a pessoa realmente é, se ela realmente é aquilo que ela diz ser. E o Rob Machado é um dos caras assim que, maluco, o que você vê dele na internet é o que ele é. O John também é um cara incrível, incrível. Tudo que você vê dele é o que ele realmente é. Cara, família, zero ostentação. E é o que mais ganha. É bizarro. Tu não vê polêmica em cima desses caras. Não vê ninguém envolvido em polêmica. Ah, é festança, é isso, é aquilo, cordão de ouro, brinco de diamante. Mas eu vejo também que o cara respira o surf mesmo. Tipo assim, vou tentar aplicar exemplo, né? Pô, tem o cara que, meu irmão, começou a surfar, teve talento e ele é um fanfarrão, ele não é o soul surfer, né? Como falam, né? Não tem a alma do surf. Eu comecei a assistir um documentário lá do Prime. Tu quer água? Não, tem que. Comecei a assistir um documentário lá do Prime que é das meninas que competem e tal. Aí eu achei muito maneiro um pai, que são todas as meninas havaianas, né? Aí um pai falando que tudo que ela fosse fazer pro surf é para honrar o oceano e deixar aquilo, viver uma vida assim. Eu falei, cara, olha o conceito, a visão e tal. E aí o cara aqui, meu irmão, cordãozão, parece bicheiro. O cara parece um rapper. A calça no meio da bunda, aí cheio de cordão aqui, mostrando a barriga trincada, com um fone desse tamanho, assim, foi para uma direção totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu, assim, tento acompanhar o que eu consigo acompanhar do surf hoje. Eu até te perguntar como é que você faz isso. Eu vi que teve acho que foi uma parte do Brazilian Storm, não sei qual o programa, que botaram a molecada aí a galera tava batendo, que botou a galera como se fosse um BBB do surf, entendeu?
tinha diminuído a galera, não tava mostrando surf, mas muito mais quem ia ficar com quem, as brincadeirinhas assim. Caramba. E assim, cara, o surf não tem nada a ver com isso. Não, zero. O surf Zero não tem nada isso. a ver com isso. Mas é pra É onde muito mais um estilo de vida do que só um esporte. É pra onde o mundo tá caminhando. As pessoas não estão mais interessadas no esporte, elas estão interessadas no que vai dar mais audiência. Vai dar mais audiência o quê? O cara tá pegando a mulher seminua com um biquíni micro na... Então é isso que eles vão explorar. E o esporte virou segundo plano. E isso é triste, porque no atual momento que a gente tá, tecnologia, material, pranchas, equipamentos, era para o esporte estar num nível onde essas coisas aí não teriam espaço. Só que... De tão profissional que estaria. profissional que estaria, pô. Por que eu quero saber com quem que o moleque vai ficar? Dane-se, eu quero ver o moleque pegando onda. Exatamente. Sabe? Isso, cara, eu vi o Scooby falando, eu nem sabia disso, de tão off que eu fiquei do mundo do surf. Eu acompanho os campeonatos, e alguns, não são todos e tal, a molecada que eu conheço. Aí ele falando que não fazem mais filme de surf. Eu falei, mano, como os caras pararam assim do nada, acabou a indústria, o que veio acontecer, porque isso marcou a nossa geração. Pô, acho que foi Intersection, não era o filme? Era que a gente absurdo. mandava o vídeo pra ver se ia passar, a gente no mundo inteiro. Pô, era um sonho de sair num filme de surf. Eram os filmes do Taylor Steele. Aí- Esse maluco era brabo. E aí, a galera não produz mais nada, não faz nenhum conteúdo, Não, é hoje só o cara mídia? faz rios, aí faz um riozinho aí, pintando unha, pintando cabelo, aí... Prancha. Aí quebra uma prancha, bebendo e uhul, é isso. Tá muito... A galera perdeu muito a mão. Aquela essência, aquilo que a gente realmente viveu do esporte, hoje em dia, cara, não existe mais. Infelizmente. É triste. Essa informação toda era para promover ainda mais o surf, né? Porque, assim, a galera... O surf é um esporte muito antigo. Mas ele se profissionalizou, entre aspas, que pouco ainda tempo. está se profissionalizando, aham. tem pouquíssimo tempo. Pouquíssimo. Tanto é que eu tava falando com o pessoal que trabalha a parte técnica, né? Surf no Hip, o pessoal que treina até o João. E aí ele tava falando, cara, não tem uma série de exercícios, de alongamentos e tal, comprovado, de estudo e tal, não sei o que, pro surf. A gente vai no que a gente entende... Vai adequando, né? De educação física, o que a gente entende do que a gente se profissionalizou, e a gente adapta pro esporte. Porque o futebol você já tem todo um estudo da movimentação do cara e tal, pô, a posição que ele vai jogar, o tipo de treinamento que ele vai fazer, não sei o quê. Tu já tem todo um estudo em volta daquilo. O surf não tem. Não tem O surf mesmo. não tem nada. Tipo assim, o cara, se ele não se policiar, se ele não tiver a proatividade, ele não, meu irmão. Porque, um exemplo, como que tu fazia para treinar dentro e fora d'água? Tu já falou que o teu pai te ajudava. Fora d'água extra, tu fazia o quê? Não, nada. Aí. Nada. E isso que você falou assim, é total verdade. O surf começou a mudar no máximo 10 anos pra cá, cara. É muito Porque pouco. antes ninguém se alongava, ninguém fazia Muito fortalecimento, ninguém fazia nada. O treino era, cara, vai pra água, vai surfar. Quando Era dá uma isso. corridinha ali pra aquecer, E no olhe frio. lá. Então é algo assim muito recente mesmo na história do esporte. Por isso tem muita lesão. Eu não Muita tinha muita coisa. lesão. Eu não tinha muita lesão porque eu, por conta própria, busquei trabalho fora. Então, pô, lembro, o Mick Fanning era a minha maior referência. Tinha o Kelly disputando, mas eu gostava mais de ver o Mick do que os dois, né? Não diminuindo os Sim. caras. E aí, pô, lembro de uma foto do Mick Fanning alongando todo, meu irmão. Todo elástico. né? Aí eu falei, cara, eu preciso trabalhar, porque meu braço não chega nem no outro, que a gente vai fazer o que ele tá fazendo. Aí, tipo, moleque, a gente olha a referência e quer copiar. Pô, aí eu comecei a correr atrás. Então, eu fazia musculação, yoga e natação.
Então eu ia para esse trabalho extra. E aí, por eu fortalecer o extra, isso evitava lesão, porque eu tinha um músculo trabalhado. Sim. E aí. Não pô, de forma específica, mas tinha, né? era o trabalho que eu tinha ali. A yoga ajudou muito para alongar, né? Para evitar algumas coisas. Mobilidade. Aí depois de um tempo eu comecei a treinar luta. Jiu-jitsu eu fiz pouquinho tempo, porque. Machuca mais do que o surf. Não, e tinha um cara, que eu nem vou falar que é o Marcelinho Braz, que eu ia treinar com ele, e aí, pô, meu irmão, tava aprendendo, não sabia nada de jiu-jitsu. Aí ele queria me finalizar pra ficar tirando ondinha. E eu usava aparelho, aí eu ia lá fazer a posição sangrando da tartaruga ali, e ele não conseguia passar a guarda nem nada, e eu ficava ali, eu falava, meu irmão, vou ficar o máximo que eu conseguir. Até acabar. Aí, o que ele fazia? Ele começava a raspar o braço no meu aparelho e cortava a boca. Eu falava, pô, meu irmão, aí tu tá pelando também. Aí todo treino eu saía com a boca toda cortada. Eu falei na época pro Glogló, né, que era o professor, eu falei, Glogló, não vou treinar mais não, pô. Marcelinho fica cortando o meu beiço todo aí no aparelho. Aí eu parei e comecei a fazer Muay Thai. Tomei uma surra no primeiro dia. Cara. Eu falei, meu irmão, tem que aprender alguma coisa. Mas o Muay Thai eu continuei. Ame o processo, né? O cara foi sacana. Esse cara que tá chegando agora. O cara já treinava há mó tempão, irmão. No primeiro dia, não sabia nem que era guarda. Já arregaçou. Aí o cara, você vai fazer assim, 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 eu fiz a guarda lá. Aí ele falava, levanta a guarda. Eu levantava, ele, olha o braço esquerdo. Aí, bum, batia. Aí batia no outro, olha o direito, bum, batia. Eu falava, irmão, avisa, depois tu bate. Calma. Não bate e avisa. Aí ele, pô, meu irmão, tomei a surra. Aí o professor ficou bolado. Aí eu falei, meu irmão, agora eu vou treinar pra pegar ele. Aí eu comecei a treinar igual maluco, né? Esqueceu o surf, não quero nem surfar. Quando eu já tava avançado, que eu falei, é agora. Aí o cara saiu da academia. Eu falei, miserável. Malandrinho. Agora quer pegar ele, vou devolver. Ia falar, ó, aguarda, pá. Direita, pum. Então, assim, cara, não tem nada de estudo, de trabalho, de processo, de alongamento, de não sei o quê. E outra, essa é a parte do físico. A parte do equipamento é outro universo também. Outro universo. Porque, assim, eu lembro, pô, graças a Deus eu peguei outras referências, tanto no surf quanto fora, e eu coloquei aquilo para me ajudar. Então, pô, ficava horas conversando com o Thiago Cunha sobre prancha, tentando aprender o máximo e dando feedback para ele para melhorar o equipamento. Porque eu via que o Ayrton Senna fazia isso. Como é que tu fazia em relação ao equipamento? Chegava lá e falava, ó, quero a prancha assim, ou tu tinha um diálogo com o shaper? O que tu fazia a prancha na época? Eu sempre tive um diálogo com o shaper. Assim, eu tive poucos shapers na minha vida. Eu comecei com o Noburo, quando eu era criança. Na verdade, o primeiro foi o Vilaça. Aí depois foi pro Noburo. Aí quando eu fui lá pra Califórnia, eu consegui Dual Merrick. E quando eu voltei pra cá, eu comecei a fazer com o Serginho. Então, de lá pra cá, eu só faço prancha com o Serginho, o Sérgio Filho. Então, já tem anos e anos que eu só faço prancha com ele. E sempre isso que você tá falando, sempre com trocas. Então, eu pego uma prancha que funcionou muito bem, eu levo pra ele e falo, Serginho, essa aqui funciona assim, assim, assado. Vamos tentar fazer isso, isso e isso pra chegar no modelo bom, no modelo ideal pra mim. Então, essa relação existe e tem que existir. Porque senão, assim, hoje tá muito mais fácil do que antigamente. Antigamente, os caras só faziam na mão. Hoje em dia ele pega uma prancha, guarda o arquivo, escaneia a prancha e joga na máquina, a máquina faz sozinha, ele só vem lá pra dar o finish. Mas ainda assim, até com essas facilidades, deve existir esse diálogo entre o shaper e o surfista, porque aquilo ali é o principal, cara, é a tua prancha. Se aquilo ali não for bom, você não vai evoluir. Não tem como. Eu vou ver, eu nunca consegui explicar isso. Tomara que eu consiga. Tu consegue explicar o cara que manda todas as medidas, faz 5 pranchas idênticas na máquina e não ficam iguais na hora de surfar? Caraca. Explica isso aí. Não dá pra explicar não, Brás. Às vezes, sei lá, é 1 milímetrozinho de diferença no ângulo lá da quilha, sei lá, do não sei que acontece.
Assim, existe, né? A densidade da espuma de um bloco é diferente da outra. Creio eu que seja por isso, porque pelas medidas é o computador que faz, é ele que É corta. idêntico. Aí, assim, existe também... Porque a máquina é uma lâmina que ela vem fazendo assim. Então, eles falam que se a lâmina for nova, ela corta um pouco mais. Se já tiver mais usada, ela corta um pouco menos. Mas assim, era pra chegar no mesmo número, ela estando velha ou nova. Então, gente, se vocês souberem a resposta, podem me mandar, manda pro Braz, porque eu também não sei. Outra coisa também que eu não consigo explicar até hoje, pra ver se tu vai conseguir me ajudar. Como é que a gente coloca a prancha no braço, dá umas 3 sacudidas assim, sabe que ela é boa? Caraca, irmão, isso aí é um fato, isso é um fato. Eu peguei uma prancha nova agora. Aí eu peguei ela, botei debaixo do braço, dessa sacudidinha, eu olhei pra ele, cara, essa aqui tá diferente. Essa tá mais fina, essa não sei o que é. A minha cabeça já começou a, tipo, bugar. E é exatamente isso, cara. Essa colocada no braço, esquece, ela já disse, é boa ou ruim. E não tem explicação, Não pô. tem. Não tem como Quer falar dizer, que é a pegada e tal, mas eu por quê? acho que, assim, a gente chegou num nível que a gente é tão experiente nesse assunto que a gente vai pegar e vai falar, cara, é o mesmo sentimento daquela minha que era mágica. Então, sei lá, parece que a gente guarda essa informação no nosso cérebro e quando a gente, tipo, é o gatilho, caraca, é essa a borda, é essa espessura, é isso. Eu acho que é isso. Tomara que seja isso. Se não for, também tá bom. Quero que a prancha seja boa. E tu teve alguma prancha assim que foi mágica, que tu falou, cara, essa prancha foi uma das melhores pranchas que eu já surfei? Eu tive algumas, cara. Eu tive uma JS que foi, assim, mágica. Quando ela quebrou, eu fiquei triste. Fiquei triste de verdade. Eu nunca fui apegado à prancha, assim, mas essa eu fiquei triste. Eu tive uma também, uma DHD, que o Matt Wilkinson que tinha me dado. Assim, a prancha é mágica, anda em qualquer condição, grande, pequeno, marola, mexido. E eu tive uma do Serginho, que essa eu tenho ela até hoje guardada. Eu não devolvo, eu não vendo, eu não uso. Ela tá lá guardada, porque eu sempre uso ela como referência do que eu quero. Uhum. Porque foi através desse trabalho de feedback. Serginho, faz assim, usa isso, faz... Aí depois de algumas a gente chegou nesse modelo ideal. Então essa prancha eu tenho guardada até... É o modelo Biel Garcia, então, é meu modelo mesmo. Falei, pô, ó, eu sofri muito pra chegar aqui, então pelo menos que leve meu nome, pô. Aí tá lá. Cara, teve algum shaper assim, alguma prancha que tu sempre sonhou surfar e tal? Ou... Tinha o Almeric, que na época era o cara que fazia as pranchas do Kelly. Só que quando eu fui morar lá, eu tive o privilégio de poder usar as pranchas do cara. Se foi ele que shapeou o back shaper, eu não sei. Mas a seda que tava lá era dele. Então... Tu sentiu muita diferença, cara? Porque assim, eu quero saber sua opinião também sobre isso. Vão ser 2 perguntas em uma. Uhum. A primeira é se você sentia muita diferença de um shaper pro outro. Tipo, cara, esse cara aqui não... é um mundo de diferença desse cara aqui. Tipo, o Almeric é um mundo de diferença do JS. E responde essa primeira que eu faço a outra depois que o TDAH desenvolve lá embaixo. Então, entre esses caras assim famosos, não existe uma diferença muito grande, porque como eles trabalham com atletas tipo de elite, eles sempre têm esse feedback, então eles estão sempre ali bem parecidos. Só que o surf é algo muito particular. Às vezes o que funciona pra mim não vai funcionar pra você. Excelente, é verdade. Então, assim, entre esses caras não existe essa diferença muito grande. Mas entre um Almeric e um cara, tipo, regional, que não tem acesso a atleta de elite, aí sim. Por quê? Porque o cara aqui que faz prancha regional, ele não tem um feedback, assim, tão preciso. Ele não sabe o que um cara realmente precisa. Aqui não, o cara, além de ter estrutura, ele tem o feedback do Kelly Slater, que é o maior do esporte de todos os tempos. E o outro aqui tem do Zé das Couves, que tá ficando em pé hoje. Então, entre esses dois existe uma diferença grande. Eu sentia, mas entre os caras tops, não. Entendi. E aqui,
essa é, assim, não chega a ser tão polêmico, porque aí é a visão de cada um. Uhum. Eu vi que o G lá no Fala Agarrado perguntou até pro Joca Seco qual era a opinião dele do atleta que muda de shaper quando entra no circuito, né? Uhum. E aí ele falou que hoje eles têm estrutura para atender e tal, que antigamente era um pouco mais difícil, mas que daria condição. Que você acha assim do cara que entra no tour e aí começa a usar uma prancha gringa? É mais adaptação? É questão de contrato também que às vezes os caras pagam? Como é que é a tua visão em relação a isso? Envolve isso de contrato, mas eu creio também que, assim, foi o que eu falei, esses caras, eles já vêm tendo um feedback, eles já vêm trabalhando em cima de um produto há muitos anos. Muitos anos. Enquanto o mercado brasileiro, ele está começando agora. Então, assim, sendo claro, vamos para os exemplos. Eu quero ver os frutos. O Samuel Pupo. O pai dele fazia as pranchas dele. Creio que sejam iradas. Mas a partir do momento que ele trocou de shaper, você viu que a evolução do cara foi muito maior. E o pai dele fazia as pranchas de outras marcas aqui, que ele era o representante. Exatamente. Né? O próprio Miguel. O Miguel também trocou de shaper. Era o pai que fazia, ele mudou. Mudou de shaper, bum, foi para outro nível também. Então, assim, a prancha é algo muito pessoal, mas eu creio que os caras estejam mais à frente, não só em questão do feedback, essas coisas, mas também de material, da facilidade de você ter um material de qualidade, o peso da prancha, tudo lá é mais fácil. Não tem, aqui para um brasileiro fazer, ele vai ter que pagar tudo em dólar, vai ficar 5 vezes mais caro. O cara lá tem acesso muito mais fácil. Então eu creio que essa diferença exista por conta disso, da facilidade do acesso ao material que eles têm e, claro, de todo estudo, de tudo que eles vêm fazendo durante os anos. Por exemplo, o Canoa Igarashi. Canoa Igarashi surfava de All-America, eu acho. Aí ele foi pro Sharpai. Um surf do maluco virou outro. Virou outro. Então eu acho que o cara, além da adaptação e de contrato, tem a parte da performance. O cara se encaixou com o estilo de prancha do Sharpai. Isso que eu ia falar também. Encaixou com o estilo de prancha dele e o maluco decolou. Se eu não me engano, o Samuel tá surfando de Sharpai, cara. Tenho quase certeza. Medina faz com Cabianca. Cabianca. Mas no Hawaii ele só usa Tokoro. Então, isso que eu ia falar. Cara, eu troquei uma ideia, isso tem muito tempo já, uma vez sobre isso, que a minha visão sempre foi o seguinte. Se eu pudesse, e eu tivesse no circuito, eu não gostaria de ter uma marca fixa. Porque, durante muito tempo eu fiz prancha com o Thiago. Uhum. Eu sempre honrei o Thiago. Sim. Então eu fiz teste com outras pranchas. Usei Xanadu. Sim. Tive 2 Firewire, que eu vou até perguntar o que tu achava dessa prancha. Eu testei outros equipamentos. Só que o que eu fazia? Quando eu ia competir, a prancha que eu tava no pódio era dele. O cara estava comigo há anos. Desde o início. Entendeu? Era a prancha que eu usava dele no treino, tudo. Uhum. E, às vezes, naquela condição, aquela prancha se encaixava melhor. E na outra condição, a prancha dele e vice-versa, né? Só que a minha visão sempre foi a seguinte. Eu não queria ter um cara fixo de shaper, a não ser que, encaixasse igual os atletas que você falou, porque eu tinha a seguinte visão. Eu tô indo para Snapper. Vai ter uma etapa do circuito lá. Quem são os shapers locais? Eu tenho a DHD, JS, a própria Firewire estava lá na época e tinha mais um ou outro shapers locais lá, até famosos. Então, o que eu ia fazer? Eu ia com um período largo de antecedência, ia entrar em contato com os caras. Testava as pranchas. Ia fazer umas pranchas com os caras, porque os caras se formaram naquela onda. Sim, sabe exatamente então, o que eles funciona sabem ali. o que vai funcionar ali. Da mesma forma que se eu fosse para o Hawaii, eu ia usar um John Carper, um Eric Arakawa da vida, um Antokoro. Exatamente. Porque são os caras que, meu irmão, conhecem a onda,
sabem o equipamento que vai funcionar. Exatamente. Pô, isso impede do Ricardo Martins fazer uma prancha mágica? Não. Nenhum. Só que a probabilidade de dar certo é muito maior. Como se eu viesse para o Brasil, eu iria procurar shapers locais e ia ver, pô, óbvio que ia ter aquela prancha que é a mágica. E isso aconteceu muitas vezes. Os próprios tops, quando vinham para cá, eles faziam pranchas com esses caras aqui. Eles só não botavam a logo do mas cara. Eles usavam as pranchas dos shapers locais. Então, assim, eu não vejo como menosprezar, mas o cara não consegue. Ah, consegue, mas foi o que você falou. O cara aprimorou todo o trabalho dele em cima daquela onda, daquela condição. Cara, a probabilidade dele fazer uma prancha dar certo ali é muito maior do que um cara que, pô, sei lá, faz prancha pra onda da macumba. Então não... A força da onda é diferente, a velocidade da onda. Tudo. O cara sabe o que vai segurar, o que não vai. Então, sem falar que ele tem uns pilotos de teste que são os caras bizarros. Naquela condição. Naquela condição. Eu falava, pô, o Rafael Teixeira, capixaba, eu brigava com ele direto, que ele ficava muito empolgado com as pranchas que ele comprava gringa, né? E ele tava surfando de Tocoro uma época, eu não sei se ele ainda tá. Não tá não. Aí eu lembro que a gente foi competir em Vitória, lá, não lembro qual era o pico, se era Barrotinho, qual era o lugar. E acho que era no Ceará, não lembro qual era o lugar do Nordeste. E, cara, eu falei pra ele, ô Rafael, tu é maluco? Aí ele, por quê? Eu falei, cara, tu tá usando a prancha havaiana numa onda absurdamente fraca. É, mexida, quebrada. Meu irmão, a onda lá é uma onda de linha forte e tal. Pô, a prancha pode ser boa, mas não vai funcionar aqui, cara. Se tivesse 1 metro de onda aqui, pô, maneiro, porque a gente pegou um campeonato na Bahia que tava clássico lá no pico. Qualquer prancha havaiana ia funcionar, porque a onda tava tubular e tal, era outra onda. Não era a onda que dava ali direto. Sim. Falei, cara, meu irmão... aí falta um pouco de... Mas a mulher que também a gente ficava empolgado com o shape. E assim, eu não sei, mas sempre mexia. Tu pega uma prancha... Cara, ela não precisa ter sido shapeada pelo cara, mas tem a logo dele lá, cara, já mexe com a tua cabeça e fala, pô, essa prancha. A prancha até, sei lá, mais ou menos, mas na tua cabeça aquela prancha é maravilhosa. E a do cara... Pô, eu tinha um sonho de usar Mayhem. Era meu sonho, porque, meu irmão, qualquer cara que pegava Mayhem, os caras mandavam umas manobras bizarras. Pô, o Julian Wilson falando Mayhem Trestles era palhaçada. Tej, Mickey, geral, quando ia pra Trestles, usavam Mayhem. Aí eu falei, irmão, eu tenho que surfar com essa prancha um dia. Aí um amigo lá, um irmão, quis se desfazer da dele. Eu falei, na hora, eu falei, é minha. Tá até hoje lá guardado, tem um ciúme danado dela. Tem, né, cara? Tem um... A prancha é muito valor, maneira. Né? Pô, é um valor. Eu sonho um dia ter a condição, né? De fazer com um cara desse lá. Eu sei que não vai ser ele, mas eu vou me enganar. Porque às vezes é bom a gente se enganar em determinadas coisas, mas... Mas então, o cara, ele não vai botar ninguém que seja ruim pra levar o nome dele ali. Então, vai manter o padrão ali de qualidade. Padrão, cara. E tu chegou a testar a Firewire quando... Cara, eu testei, mas eu não me adaptei. Sério? Era uma prancha um pouco mais estreita, bem rígida. Assim, eu não me adaptei, mas eu conheço pessoas que... Mas você surfou com mais de um modelo ou não, uma só só emprestada? Com um modelo só. Ah, então modelo foi só isso. E nem era minha. Então foi isso. Eu tive uma experiência muito boa com a Firewire. Só que era uma prancha muito limitada. Tinha que estar aquela condição. O mar tinha que estar liso, não podia estar um terral. Mexidinho já... Esquece a prancha. E o que acontece? Porque, cara, o surf a gente vive umas paradas que é difícil você viver em outro esporte. E aí a Firewire era o boom, né? Porque o Tej começou a usar. Era diferente, não tinha longarina, era de madeira, sei lá. A longarina na borda, as coisas doidas lá. O Tej começou a usar. O Julian Wilson usava, mandava uns aéreos que pulavam um ônibus. Era as coisas bizarras. No Young Guns. Aí, pô, eu tava na Austrália, na época ainda tava com a Hip Cool. E me levaram lá na Firewire pra testar a prancha, que eu fiquei sabendo que deixava lá o passaporte e pegava a prancha que quisesse pra testar. Aí eu fui. Peguei 2 pranchas. Uma que o Mineirinho tinha testado, que era uma prancha mais estreita, o bico mais fino. E a outra, que era a prancha que eu gostava de usar mais, com mais área de bico. Sim.
Eu sempre gostei com prancha com também, mais área. um pouquinho mais porque de área. eu forçava muito mais a perna da frente que a de trás. Por isso que você fala tanto de adaptação e eu concordo plenamente. E aí eu levei os dois modelos. A que o Mineirinho testou, eu não gostei tanto, porque era muito estreita e tal, e eu achei ela rígida. A outra com mais área, eu achava bizarro, porque a prancha ela faz esse movimento aqui. Essa ela fazia o movimento assim também. Caramba. Então, pô, tinha a onda lá que eu, se tivesse com a prancha normal, independente se fosse epóxi ou poliuretano, eu não ia conseguir cavar do jeito que eu cavava e chegar naquele lugar. Porque ela fazia essa inclinação também pro lado, entendeu? E eu conseguia sentir esse movimento da prancha. Pô, porque quando a gente chega nesse nível de surf, cara, é um detalhe desse tamanho que vai fazer uma diferença absurda. A quilha que tu colocou. Caraca, a maneira que tu colou o deck, até onde tu passou parafina. Exatamente. Se tu tira a parafina da prancha e passa de novo pra ficar mais leve. É assim mesmo. Agora, minha experiência de Firewire naquela época, isso tem anos, mais de 10 anos. Deu um teco, vende a prancha e joga fora. Joga fora. Nem vende, não porque conserta. vai vender o problema pro cara. Não conserta. A minha, ela tinha uma válvula. Era aqui na frente. Tinha a válvulazinha. Aí, cara, ela deu um tequinho assim no meio dela. Pô, levei pra consertar, os caras acostumados com epóxi e tal, não sei o que, consertou. Cara, surfei um dia, botei a prancha na areia 5 minutos. Quando eu virei ela, uma bolha. Não, estufou. Já era. Aí começou a estufar e começou a dar problema. Eu falei, pô, perdi a prancha. E era caro pra caramba, né? Era uma perdi fortuna. A prancha. Na época eu vendi uma dela pro sul. Falei pro cara, falei, irmão, aconteceu isso, e não quero mesmo assim. Falei, então vai, pô. O filho é teu. Vendi um Peugeot, né? Passei o problema pra frente. Leão da tribo de Judá. Agora aqui, Biel, quem eram os caras que, tipo assim, eu falei, pô, tu foi uma das minhas referências ali do canto, o Leandrinho, o Guga, pô, o Hugo Bittencourt já surfava mais pro 9, ali, o gol dos moleques, mas ali no canto, a maioria das vezes era vocês, o Índio também. Quem eram os caras, assim, nacionais que pra você foram referência quando tu competia? Então, ali, como a gente cresceu no canto, as minhas referências eram o G, o Dinho, esses caras também, esses caras, meu irmão. Assim, a gente cresceu vendo esses caras surfando. Pô, o estilo dos caras. O G que era o mais agarrado. G é agarrado até hoje. Virou meu aluno, vê se pode. Mas eles sempre foram, assim, uma referência pra mim. Os Andrades. O Alexandre, o Dinho, Emerick, Rútil. Mas quem que tinha? Pô, tinha Salvador. Galera muito boa. Pô, Salvador. Eu lembro de uma manobra de Salvador. Quebra até hoje, cara. Lembro a manobra de Salvador, posto 11 ali com tamanho. Cara, ele veio, deu uma de backside por baixo do lip, que eu falei, não vai voltar não. Salvador Lamas, Dadazinho. O Juan. Então, assim, teve essa galera que às vezes chegava no canto, às vezes o mar tava grande aí pra gente, aí ficava lá sentado olhando os caras. E, assim, eles tiveram uma influência grande ali nesse momento da minha vida. Tipo, de moleque. Aí eu lembro quando eles saíam da água, falavam, pô, vai lá, manda uma batida pra mim, manda não sei o que pra mim. Então, são uns caras que eu cresci vendo surfar e foram uma referência pra mim. E gringo, assim, quem era o cara que tu falava, meu irmão, esse aqui era o meu ídolo. Nessa época, Tom Curren, bizarro. Aí tinha um australiano também, Brendan Marginson, que era Margo. Não. Ah, o Margo? Margo. Sim. O maluco era sinistro. E a galera dos filmes do Taylor Steele lá, né, cara? Tinha o Benji, Kate Malloy, Chris Malloy, Dan Malloy. Dan Malloy, pra mim, era o melhor dos irmãos. CJ, tu gostava de CJ e Damien? CJ e Damien, nota 1000, tanto como surfista como ser humano. Os caras são... É mesmo? Pô. Eles chegaram a ser... Não, eles eram da Globe, né? Globe. Foram Rush e depois Globe. Então foram caras assim... Tu chegou a conhecer esses caras lá nos Estados Unidos? Conheci. O CJ e o Damien, a gente ficava direto, assim, o Bob Martinez também ficava direto aqui com a gente, porque assim, eu cuidava dos caras da Hurley, mas como eles são muito
assim, amigos, eles vivem entre si, eu fui conhecendo todo mundo, independente da marca. Uhum. Então, sempre que dava, eu ajudava um aqui, outro ali, deixava lá em casa, levava para tal lugar. Só que os Hobby Goods, assim, eu tive um contato maior, o Bob Martinez também. O Adrian não, o Adrian já era Hurley, mas o Matt Wilkinson também direto, ficava lá em casa. Tinha cara de ser uma gente boa Pô, ele. Eu encontrei ele 2 vezes só. gente boa conta da demais. Ripcool, agenda da Ripcool, mas não deu pra ter tanta abertura assim. Muito O maneiro. Owen, que era gente boa demais, cara. O Owen eu não tive tanto contato, Owen Wright. só conheci de falar oi, tudo bem, mas é um fenômeno também. Pô, eu fiz uma trip pro Chile, pela Ripcool, lá no The Search, né, que teve lá em Arica. E aí o Tom Curren tava. Cara, eu vi que eu não sabia nada de surf com o Tom Curren. Ele é bravo. Eu tava botando a quilha na prancha, ele falou, você vai com essa quilha aí? Eu falei, eu ia, né? Pensando bem, não sei se aí eu quero ele, mais. cara, ele pegou a quilha, aquela que tinha um infinito na quilha, aquela azulzinha da FCS, ele... Era Então, G5. essa quilha aqui, cara, ele me deu uma aula. Eu fiquei assim, ó. Falei, cara, eu não sei. Não sei nada. Eu só ia botar essa quilha mesmo. Falei, cara, eu não sei nada. Por que eu não sei, eu só ia colocar. Tipo, foi surfar num pico, Biel. Eu nem lembro, não faço nem ideia o nome do pico lá no Chile. Que era tipo assim, vamos supor que a praia é aqui, ó. No final do iPad aqui é a praia. Aí tinha uma pedra assim pra dentro, né? Então a pedra vinha até aqui assim no mar. Tipo, eram uns 20 metros de pedras assim. E na ponta dessa pedra tava quebrando uma onda. Tinha como se fosse uma lajezinha. À esquerda, ela ia para dentro da pedra. À direita, ela saía das pedras. Ia pra vala. Aí teve até uma foto minha nessa época que o Marcelo, através da WQ Surf, fez os outdoors e tal, desse tubo no Chile. Aí, cara, viu uma da sériezinha assim, era o Tom Curren que ficava na frente e a gente ficava embaixo. E eu, meu irmão, ficava um dos últimos ali pra não ficar disputando com os caras, era só a gente. Aí, cara, levantou a sériezinha assim um pouquinho maior, aí ele olhou pra mim, gol. Gol. Aí eu falei, meu irmão, Tom Curren mandou ir, como é que eu não vou? Aí eu comecei a remar. E eu comecei a remar, eu falei, pô, vou me garantir, vou pra direita. Comecei a remar ele, no, left. Falei, lascou. No English, pra cima da pedra. Eu falei, pô, ele mandou, tem que ir, né? Se acontecer alguma coisa, a culpa é dele. Não, e isso é uma coisa que, assim, acontece mesmo. Se você tá lá, tua rega, esquece. Esquece. Perdeu todo o respeito. Ele mandou o gol, eu falei, let's go, vambora. Nem que voe de cabeça e caia lá na pedra seca. Levanta com os dentes sangrando. Pô, valeu, Tom. Brigadão, miserável. Fala, né? Começa a falar em português pra ele entender mesmo. Aí eu fui, me lasquei toda. Botei pra dentro, não saí, me embolei com a onda, mas não me machuquei pelo menos. Graças a Deus. Aí ele olhou. Ganhou o joinha mandou dele. O joinha só e ficou por isso mesmo. Show aí. Missão cumprida, pô. Cara, vamos lá. Eu perguntei em relação ao trabalho que você fez com os atletas e tal. Cara, tu contou um pouco do perrengue que você passou na Califórnia. Qual foi um perrengue assim que tu passou em surf trip que na época tu ficou preocupado, mas foi um negócio que, meu irmão, hoje tu dá risada? Cara, tem alguns. Teve um quando eu fui pra Cabo Verde. Cara, Cabo Verde é um lugar incrível, mas pra você chegar lá é punk. Pelo menos na época que eu fui. Eu tinha que pegar um voo daqui pra Fortaleza, porque só tinha voo de Fortaleza. Lá pra Cabo Verde. E a companhia aérea só tinha um avião. E Cabo Verde fica onde? Nem na sei. África. Na África? Fica na África. E só tinha um avião, a companhia aérea. Avião velhão. Aí beleza, peguei, cheguei lá, aí... No avião tu já sabia? No avião já... O bilhete, cara, o boarding pass era escrito à mão. Esquece. Era escrito à mão. Aí eu já fiquei assim, não, legal, vai dar certo. Pum, entrei, chegamos lá em Cabo Verde, só que pra ir pra ilha que a gente queria, tinha que pegar um teco-teco pra ir. Aí, chegando nesse lugar principal, minha mala já tinha ficado. Esquece, sem mala. Como é que perde uma mala se só tem um avião, só tem um aeroporto? Mas a parada escrita à mão, não tem nada. Também. Aí,
Já cheguei lá sem mala, mas pelo menos a prancha já tava segura. Tá Aí tranquilo. entramos no teco-teco. Caramba, quando a gente tava chegando, tava tendo uma tempestade de areia no lugar. Eita! E aí o avião, cara, ele ficava assim, ó, pra pousar. Eu falei, cara, eu vou morrer antes de pousar, vou morrer antes de pousar. Aí o avião bateu-se meio de lado, mas os pilotos de lá são muito bizarros, porque pra fazer isso com um avião teco-teco daquele, os malucos são brabos. Aí acabou que deu tudo certo, a gente conseguiu pousar lá com a tempestade de areia mesmo. Só que eu fiquei sem roupa nenhuma. Nenhuma. Aí durante a viagem inteira eu fiquei usando uma bermuda e um colete e a água tava fria, então eu me lasquei, fiquei... E não tinha nem onde comprar roupa, Não nem tinha nada. onde comprar nada. Aí eu ainda cheguei pro cara assim, que tava lá de guia. E aí, mano, não sei o que, tudo bem e tal. Altas ondas e tal, mas tem tubarão aí? Aí o cara, não, pô, tubarão aqui, não, nunca teve ataque. É super seguro. Mas tem muito surfista aqui na ilha? Não, tem um. Falei, meu irmão, como é que tá falando que não tem ataque? Só tem um surfista. Né? Aí já comecei a ficar noiado, achando que tinha tubarão pra tudo que é lado. Foi uma viagem intensa que eu não fiquei em paz em nenhum momento, cara. E tu foi sozinho? Fui eu, meu irmão e o Ícaro. Nossa. Só tinham nós três. Assim, foi legal. O Ícaro que tava na Hurley na época. Tava na Hurley. Foi legal porque foi, assim, algo novo, que a gente queria fazer algo diferente. Cabo Verde ninguém tinha ido. Só que foi, assim, uma aventura e tanto. Eu contando aqui não dá pra você ter a dimensão do que foi pousar numa tempestade de areia com teco-teco e ficar lá sem roupa. Mas, assim, pra mim foi um perrengue. E teve uma outra do Tahiti que eu tinha ido pra ficar num iate. Fiquei num iate top, 15 dias no iate, rodando todas as ilhas Polinésia Francesa, pegando altas ondas. Só que a minha passagem estava errada. Então eu ia ter que ficar 3 dias depois do barco esperando para ir embora. Só que onde eu ia ficar nesses 3 dias? Não tinha onde ficar. Aí eu tive que pegar o capão, o sarcófago, eu tirava as pranchas, achei um parque lá e a gente dormia dentro do capão. Até esperar o dia do... Então foi tipo Cinderela, né? Deu meia-noite, acabou o sonho e virou abóbora. Ficou lá no parque dormindo dentro do capão. Mas pelo menos na Polinésia Francesa, pô, filho. tô no Tahiti dormindo na grama do Tahiti, pô. Caraca, que missão, irmão. Tem vários perrengues, mas agora a gente ri. Graças a Deus a gente tá aqui pra contar também, né? Cara, é muita história de viagem mesmo. Pô, teve esse eu fiquei tenso, da Califórnia. Eu tava voltando pra lá, aí o maluco pegou meu passaporte, aí ele ficou olhando pra minha cara. Pegava, olhava. Pera aí. Aí um cara ficando, entrando de uma sala pra outra, aí eu falei, meu Deus do céu, o que ele achou? Eu não tenho nada. Aí ele me levou pra salinha, eu falei, já era, deportado, tchau, adeus. Aí começou a fazer um monte de perguntas. Qual é o teu nome, onde você nasceu, qual data, pá. Aí depois de 1h30 desenrolando com o cara, aí ele, não, desculpe e tal, mas é porque tem aqui na lista de procurados um cara com o mesmo nome que você e que nasceu no mesmo dia. E aí a gente tava achando que era você disfarçado, ou seja, quase... Foi deportado ou preso nos Estados Unidos por causa de um mexicano maldito que tinha feito alguma coisa lá com o meu nome e que nasceu no mesmo dia que eu, cara. Cara, qual a probabilidade? Pô, que isso? Qual a probabilidade, amigo? Meu irmão. Que isso. Mas deu certo. E qual foi, assim, a surf trip que tu fez que tu, meu irmão, falou, cara, essa daqui foi a melhor surf trip de onda... Eu peguei as melhores ondas e tal. Qual foi o lugar assim mais top que tu fez? Essa do Tahiti e a de Mentawai, que eu fiz também. Mas o Mentawai foi antes ou depois da tsunami? Porque não, fui depois. Falam que mudou muito. Eu não fui nem antes nem depois ainda, então... Eu só fui depois, então não sei se mudou mesmo. Mas, cara, se mudou pra melhor, porque tá muito bom. Tava muito bom. Peguei altas ondas e a gente foi numa época que não é alta temporada, assim, não... Foi fora de época, na verdade. De ondas? A gente até gravou um programa que era chamado isso aí, Mentawai Fora de Época. E a gente pegou altas ondas sem, assim,
pouquíssimos barcos, então deu para pegar altas ondas sem quase ninguém nos picos. Uma galera muito maneira. Assim, foi uma viagem que me marcou. E tu voltaria? Com certeza. Com certeza absoluta. Voltaria não, vou voltar, em nome de Jesus. Tem alguma onda que tu fala assim, cara, eu sonho surfar essa onda ainda? Cara, tem Skeleton Bay, lá na Namíbia. Aquela onda ali me intriga. Parece ser muito difícil, mas também parece ser um sonho. E eu tenho vontade de conhecer Maldivas, cara. Eu nunca fui pra Maldivas. E agora que já tô ficando velho, é uma onda mais mellow, assim, mais fácil, água quente. O Lucas pegou uma bomba lá, lembra? Então, até o barco virou. Luquinha Silveira. É um lugar que eu tenho vontade de ir. E aqui no Brasil, qual que tu foi, assim, que foi o melhor surf trip que tu fez brasileira? Cara, Regência. Pegou clássico? Peguei, cara... Já surfei lá, bom, clássico. Eu peguei a boca do canal, mas foi antes do acidente. Lá de Mariana, lá. Foi o quê? Represa? Não foi? Alguma coisa lá que deu ruim. Eu peguei clássico. Tanto na boca do canal como nos tonés, né? Que eles chamam. Então, pra mim, é uma das melhores ondas do Brasil, se não for a melhor. Essa onda do canal, quando eu peguei, era a Indonésia. Tem um outro pico lá que eles não falam muito, e também não tem perigo que eu não vou lembrar o nome, que é uma direita que tem que ir meio que de barquinho, de tão longe que é. Tu já surfou essa onda lá? Não, nunca surfei. Eu surfei essa onda lá com os moleques. Foi eu, o Rodrigo Cardoso e acho que o Rafael. Não sei se tinha mais alguém, se o Daniel, acho que o Daniel Gonçalves estava. Essa minha trip pra lá tava eu fiquei até na casa do Rafael. Fui eu, o Pinguim, aí a gente encontrou o Christian Kimerson lá e o... Eu não lembro se era o Christian que tava. Eu lembro que era um dos moleques. A gente pegou altas ondas. Pra mim é o melhor lugar que eu já vi aqui no Brasil. Tem muito riff lá no Espírito Santo. Tem muita onda, cara. Espírito Santo é absurdo. Se tivesse o swell que tem direto no Rio lá, ia ser o Havaí brasileiro. Esquece. Na Bahia também falam que tem uns picos absurdos. Rio Grande do Norte. Cara, Rio Grande do Norte tem uma laje. Dá altas ondas lá. Altas ondas. Teve um swell aí que rolou lá, assim, épico. Tem acho que é Pico do Madeiro, uma direita lá, parece Bells olhando de foto, mas a direita... E água quentinha ainda. Meu Deus. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. E perrengue surfando, cara? Qual foi o perrengue que tu passou assim surfando, que tu tomou um susto, tubarão, onda grande, achou que ia morrer? Local? Qual foi um perrengue assim que tu passou? Então, tem um que marcou a minha vida, que eu tava lá no Hawaii e... Eu tava surfando em Sunset. O mar tava grande esse dia, assim. Grande, né? Tinha uns 12 pés de onda. Os caras hoje estão pegando 100 pés, 12 pés, né? Mas aí tava mó crowd, eu já tava, assim, morto, cansado, pedindo pra sair. Aí veio a série. Aí eu falei, cara, vou pegar a primeira que vier e dane-se. Aí eu fui pra esquerda. Peguei a esquerda em Sunset. Legal. Muito legal. Aí a onda acabou no meio do caminho. Aí eu tomei toda a série na cabeça. Eu já cheguei na areia, tipo, sem força e cuspindo sangue. Tipo, caraca. Eu falei, meu Deus do céu, eu mereci isso, porque eu fui muito burro. Mas olha que ponto eu cheguei. Eu já tava tão desesperado pra sair que eu fiquei irracional, cara. Peguei uma esquerda pra onde é a direita. Olha isso. Cara, tem muito mais pergunta que eu queria fazer. Mas tu tem um compromisso, né? Daqui a pouco. Tem, já. Não quero esticar. Mas eu quero falar de um assunto que, meu irmão, não tem como a gente deixar de falar. Que foi a sua conversão. Como é que aconteceu a sua conversão? Se tu já tinha vivido uma experiência de igreja antes, hoje você está envolvido com a igreja. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que está sendo esse momento. Então, pela primeira vez que, assim, a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus... Eu devia ter uns 14 anos. Só que eu ainda era muito imaturo, muito criança. Aqui ainda ou tu já tava? Tava aqui. E aí a igreja que eu frequentava, assim, era uma igreja tradicional, zona. Eu não tinha um acompanhamento, não tinha um discipulado, não tinha nada disso. E aí aconteceu que eu fui morar lá fora, desandei tudo,
fui pro fundo do poço. E aconteceram algumas coisas aqui, assim, desagradáveis. E aí a minha sem vergonhice fez o quê? Eu peguei o erro das pessoas e usei como muleta. E fui me apoiando durante muitos anos nisso. Ah, mas não sei quem fez isso, não sei quem faz aquilo. E só fiquei apontando o dedo e vivendo da minha forma. Da Erro forma não que eu só queria. de líder, mas de galera da De igreja que tudo, tu de conhecia. tudo. Aham. Só que aquilo que eu tava fazendo era o quê? Era uma fuga que eu usava pra quê? Pra viver do jeito que eu queria. Porque pra mim tava ótimo. Eu tinha ali acesso a tudo. Eu entrava nas festas, conhecia quem eu queria. Tudo. Então era muito mais confortável pra mim eu apontar o dedo pras pessoas e me apoiar nisso do que realmente ver que o sem vergonha era eu. Que o errado era eu. Só que teve uma... Aí eu conheci o pastor Diego, que hoje é da igreja que eu sou, que é a Mananciais, e a Larissa. E nesse tempo, eu comecei a ser muito confrontado. Por quê? Porque eu via que eles falavam algo, mas eles não só falavam, eles viviam aquilo. E aí aquilo começou a me incomodar. Eu falava, caraca, não. O que eu vou falar agora? Porque daqueles ali eu podia falar, mas desses aqui eu não tô conseguindo Passou a ter achar. uma boa referência. Aí Só que assim, eu era tão endemoniado que eu falava assim, cara, eu vou pra lá só pra achar um erro. Eu vou começar a ir pra achar um erro. Aí eu começava, aí eu ia lá... Ficar reparando em tudo. Tudo, olhava tudo, pá. Aí saía, hoje não teve. Aí, vou semana que vem. Saía chateado saía que eu não tinha... boladão. Eu vou achar. Aí eu fiquei nessa, cara. E o Espírito Santo tratando. Tratando, eu era muito religioso, porque eu achava que eu sabia alguma coisa. Eu achava que eu era super espiritual, era tudo isso. E aí eu conheci o pastor Ricardo, aí já era. Quando eu conheci o pastor Ricardo e eu vi tudo, como funciona, como eles vivem, como eles são. Aí eu falei, cara, realmente, Deus, eu sou um sem vergonha, eu preciso mudar. Eu não aguento mais isso, porque a minha vida é vazia. Eu acho que eu tenho tudo, eu não tenho. Eu acho que eu sou feliz e não sou. Tô vivendo muito aquém do que eu poderia ser. Então chega. E aí eu resolvi, entrar de cabeça. Eu agradeço a Deus, assim, absurdamente. Pela vida da Larissa, que teve uma paciência comigo, assim, absurda. Pastor Diego, pastor Ricardo, então nem se fala. Que é o nosso pastor presidente. Meu pai espiritual. Então... Se eu tô onde eu tô hoje e agora, se eu tenho a família que eu tenho, se eu tenho tudo que eu tenho hoje, é graças à paciência que eles tiveram comigo, aos ensinamentos, às exortações, que foram muitas, porque eu merecia e ainda mereço. Então, assim, eles realmente são fundamentais na minha vida, minhas referências, e eu só posso agradecer a Deus por ter colocado essas pessoas na minha vida, porque... Eles realmente fizeram com que... Eles me ajudaram a enxergar que o que eu vivia antes era um engano. E o que estava proposto era muito melhor. E aí, assim, vou tentar resumir esse processo da igreja, porque, assim, eu estou vivendo tão intensamente isso que eu poderia ficar aqui dias falando sobre. Mas eu comecei, como eu falei, com a Larissa. Aí eu entrei para o ministério da Live, que faz as transmissões do culto. E a partir desse momento, assim, eu fui tendo a mente transformada, eu fui sendo totalmente transformado. Só que a minha virada de chave, quando eu entendi que a minha vontade já não tinha mais importância, foi num evento que ia ter dos jovens. Que eles iam fazer uma trilha em Vargem Grande, isso no meu início da igreja. Só que a previsão do mar era de estar clássico. Eu falei, cara, dane-se trilha. Eu vou fazer o que eu quero, vou surfar. Pô, o mar vai estar clássico, eles que se virem na trilha. Só que o Espírito Santo já estava me incomodando. Ele falou, cara, você não vai surfar, você vai pra trilha. Ah, eu vou surfar. Você vai pra trilha, eu vou surfar. Não, você vai pra trilha, eu vou surfar. Não consegui dormir esse dia, cara.
Eu falei, caraca, é pra ir na trilha, mas eu não quero, mas vai tá bom, não sei o que, blá, blá, blá. Acordei. Aí, 6 horas da manhã, já o pessoal mandando um monte de mensagem. Cara, cadê você, Marta Clássico? Cadê não sei o que? Vamos, vem, o fotógrafo tal tá aqui, vamos. Eu falei, não vou. Aí eu desliguei o celular, fui pra trilha. Parece tudo ali pra tentar parece tirar. tudo. E assim, é algo normal, assim, pequeno, mas que pra mim tava me tratando muito, porque eu era um cara muito egoísta. Eu queria fazer o que eu tinha prazer, o que eu queria, dane-se o resto. Então Deus já foi me tratando assim, nessa minha parte egoísta, de forma muito, assim, clara. E esse dia foi o dia que eu virei a chave, porque eu falei, não é mais o que eu quero. Eu já entendi, mas não basta eu entender, eu preciso praticar. Porque entender é muito fácil, a gente entra na igreja, você deve ver isso de montão, você vai lá, você prega, a pessoa, entendi, pastor, entendi. Tá, e agora? O que tu vai fazer? Você vai praticar? Então, tem uma diferença muito grande entre o entender e o praticar. E aí eu vivi isso. Nessa trilha foi o dia que eu virei a chave do egoísmo na minha vida. Porque eu já tinha entendido, mas até então eu não tinha praticado. E nesse dia eu pratiquei. Foi difícil? Foi difícil pra caramba. Mas foi ali que eu dei o primeiro passo e virei a chave. Aí, dali pra frente, pô, foi só e hoje você tá no seminário? Aí hoje eu tô no seminário. É um seminário de 2 anos que a nossa igreja tem. E é só para pessoas de até 26 anos e solteiras. E aí eu já tava na igreja casado e já tinha estourado o limite de idade há muito tempo. Só... não se enquadrava em nada. Pô, tava fora de todos os jeitos. Era algo que pra mim era assim, inatingível. Só que durante 3 anos, assim, nesse processo, durante 3 anos eu já estava vivendo de forma muito intensa. Então eu realmente já tinha entregue a minha vida para Deus, para a igreja. Até que o pastor Ricardo, ele me mandou uma mensagem. Ele falou, meu filho, você tem vontade de fazer a TE, que é a turma especial, o nosso seminário? Eu falei, pastor, eu já tinha passado da idade, assim, na minha cabeça isso não era mais possível, mas se o senhor está falando, é na sua direção, bora. Começo quando? Aí, só ele estava viajando, aí ele, quando eu chegar então a gente conversa. E aí ele chegou de viagem, a gente conversou e hoje eu tô tendo o privilégio de poder estar fazendo esse seminário. É tanto conhecimento, é tanta experiência, é tanta revelação, cara. E saber que tudo que a gente está aprendendo lá não é para mim, mas é pro próximo. Isso que, assim, foi algo também que virou na minha cabeça. Eu não tô lá para virar um obeso espiritual, um obeso de conhecimento. Eu tô lá para aprender, para passar pro próximo e a igreja é geracional, né, cara? Então a gente... Não, ainda mais a visão da Mananciais, né? É uma igreja geracional mesmo e, cara, a minha vida foi transformada ali. Não só a minha, mas de toda a minha família. Cara, poder ver meus pais lá, ver minha irmã. Isso que eu ia perguntar se eles estavam indo. É muito... Cara, não tem preço. Não tem preço. E não só de estar lá como um religioso batendo cartão, mas você vê a mudança real na vida das pessoas. Isso não tem preço. É um privilégio, assim, eu sou muito grato, muito grato. Pastor Ricardo, pastor Diego, Larissa, se não fossem eles, pô... Foram instrumentos para tudo isso acontecer. São e vão continuar sendo. São minhas referências mesmo. Tem um miserável lá da Mananciais que você tem que orar por ele, mas não vou falar o nome, não. Falam que ele é do 3M, né? Faz telão, essas paradas. Nem falar quem é. Ele é benção. Não, pô. Pô, ele é maneiro. Ih, caraca. Ih, tá ali. Não, ele é benção. Eu lembro quando ele é benção. Ele foi pra lá, eu cobro mais ele do que qualquer ovelha minha. Que eu falo, irmão, Deus te deu uma direção pra tu caminhar com essa igreja, nessa visão, é pra tu ser benção. Então, toda vez eu pergunto ele, pego no pé dele, e ele fala que tá sendo benção. Vamos ver o resultado.
Vamos ver os Ele frutos, fala né? que tá Vamos ver os servindo, frutos. vamos ver. Biel, pra gente encerrar, cara, eu tô preocupado com o teu horário, se você quiser dar um recado pra galera que tá assistindo aí, que Deus colocar no teu coração, fica à vontade. Então, o que eu posso dizer é que o nosso propósito aqui não é só você nascer, estudar, ter um bom emprego, ganhar dinheiro e montar uma família. Vai muito além disso. E eu, infelizmente, eu descobri isso um pouco mais tarde. Creio também que Deus, ele não erra, ele é perfeito, ele sabe o momento de tudo. Mas se você puder aprender com os nossos erros, é muito mais fácil. Então que você não viva num engano, achando que você já tem de tudo, você já sabe de tudo, que você é o sabichão e que não precisa de nada e nem de ninguém. Mas que você saiba escolher suas referências, porque isso fez a diferença na minha vida, tanto pro negativo como pro positivo agora. No meu início, quando eu escolhi as referências erradas, eu fui pro fundo do poço, e agora que eu tenho as minhas referências, eu tô caminhando cada vez mais para a direção certa, e que vocês tenham esse desejo no coração de vocês de conhecer cada vez mais esse Deus tão maravilhoso que a gente tem. Um Deus que, mesmo sem merecer, entregou o seu único filho para que a gente pudesse ter acesso à salvação. Então, são coisas assim que, por mais galáctico que você seja, por mais rico que você seja, você não vai conseguir. Mas pela graça do nosso Senhor, Ele já liberou pra gente. Então, que você possa buscar isso de todo o coração, que você busque por essas referências. E eu vou te falar, não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Amém. Amém. Biel, a gente tem o costume de sempre orar por quem está aqui conosco, encerrando. Queria ter esse privilégio de orar pela sua vida, Poxa, abençoar vocês por favor. e orar pelo pessoal que está nos assistindo. Amém? Amém. Vamos orar assim. Eu quero agradecer pela tua presença, por tudo que o Senhor conduziu, todos os assuntos que nós entramos, tudo que a gente pôde compartilhar. Te agradeço pela vida do Biel, por ele ter aberto o coração, ter falado das experiências que ele teve, que o pessoal possa aprender, como ele falou, com o que a gente experimentou e tomar uma decisão acerca do Senhor, entregar Amém. a vida ao Senhor. Amém. E experimentar o que o Senhor tem preparado para cada um deles. Amém. Quero nesse momento abençoar o Biel, que ele continue, Pai, cada vez mais no centro da tua vontade, Amém. exercendo os teus propósitos, que no nome de Jesus ele seja a bênção, não apenas na igreja, mas no teu reino, Amém. que ele possa avançar, alcançar as pessoas que o Senhor preparou para ele Amém. alcançar. Pai, abençoa o casamento dele, a sua Amém. família, o seu pai, seus irmãos, Senhor, no Amém. nome de Jesus, a sua mãe, que todos eles possam de fato viverem algo no Senhor, terem um Amém. relacionamento contigo, experimentar a eternidade no Senhor. Te agradeço pela vida do MJ, do Matheus, por ter se colocado à disposição, pelo estúdio, pela cada um vida que tem deles. participado, Senhor, e que acima de tudo que seja feita a tua vontade, Amém. que o teu propósito, o teu desejo se cumpra. É o que eu Amém. oro e declaro o nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Galera, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem conosco, por cada momento que você participou. Não deixa de compartilhar, seguir, estar aqui convivendo com a gente, aproveitando aí os testemunhos e cada história. O Biel vai voltar aqui, tem muito Vou mais voltar. coisas que eu anotei Vai aqui. ser um prazer. Muito mais assunto pra gente conversar, debater. E no próximo vai estar o outro host, que é o Léo. Vambora. O Chores vai estar aqui com a gente, tá? Show. E muito Vambora. obrigado. Tamo Obrigado junto. pelo convite, pelo Amém. privilégio de participar disso aqui com vocês. Amém. Foi benção. Tamo junto, rapaziada. Valeu.